Família, boa noite. Deus reservou essa noite para encher você do Espírito dele. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, é o mesmo de ser cheio de paz, de vida, de alegria, de amor. E uma vez a casa cheia da presença de Deus, não há lugar para o diabo entrar, ou não tem espaço para ele entrar. Inclusive, família, esse é o grande problema da igreja hoje, a igreja de Jesus. Quando eu falo a igreja de Jesus, eu falo eu e você. Somos nós. São as pessoas. A verdadeira igreja somos nós. Deus não habita em quatro paredes, mas Deus habita dentro de nós. Qual é um dos maiores problemas da igreja? A falta da presença de Deus que os dirige, que os fortalece, que os protege, que os anima e que os abençoa. A presença de Deus traz todos esses benefícios para nós. Nesse culto, nós vamos nos envolver com Ele, vai haver libertação, vai haver cura, será um culto completo. Uma boa noite a todos. Feche os seus olhos, por favor. Aí onde você está, seja num presídio, seja no hospital, seja em casa, no quarto, o Espírito de Deus visita você agora. Ele está aí. Aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Então, toca nesta pessoa agora. Toca nela de forma poderosa. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu não falo apenas em quatro paredes, mas dentro de nós. Espírito Santo, eu coloco nas suas mãos esse culto, a minha vida, cada pessoa que está assistindo esse culto. Que ao final desse culto sejamos melhores do que ao iniciar esse culto. Que o que tem que ser mudado em nós, o que tem que ser transformado, que o Senhor tenha toda a liberdade para fazer isso. Eu peço em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, de todo o meu coração, toma a frente. Sabe, eu sei que existem cultos
que são tão abençoados, mas entra no ouvido os ensinamentos e sai por outro. Termina aquele culto e nada muda, nada é transformado, nada se endireita. Não, eu não aceito isso, porque maior do que o poder do pecado é o poder do teu espírito. Maior do que o poder do mal é o teu espírito. Maior do que a força do vício, maior do que a força da depressão, maior do que qualquer inveja, macumba, bruxaria, maior do que qualquer egoísmo, orgulho, vontade própria, é o Senhor. Lembra quando o Senhor apareceu para Saulo no meio do caminho? Ele aspirava ódio, ele perseguia os cristãos, mas ali ele teve um encontro com o Senhor e foi transformado. Lembra de Zaqueu, quando o Senhor entrou na casa dele? Ele e toda a casa foi salva. Eu estou falando de pessoas que foram tocadas, transformadas pelo Senhor. Assim foram os cegos, os paralíticos, os endemoniados. Então eu não estou aqui para fazer mais um culto, dar mais uma palavra e amém, cada um ir para a sua casa. Não! Eu não aceito que o Senhor possa agir, Espírito Santo, tornando essa pessoa melhor, liberta, transformada e curada. Em nome de Jesus. Não diga nada aí onde você está agora. Deixa o Espírito Santo agir. De alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Toma o controle de tudo, meu Pai, de tudo. Amém e amém. Podem tomar assento, por favor. Antes de nós fazermos a oração forte, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Sabe, Mateus 12, abra ela aí, por favor. Família, essa semana eu ia falar, eu tô meio gripado, mas eu não tô meio gripado, eu tô 100% gripado. Mas eu tenho um compromisso com Deus, sabe? Acho que foi uma das semanas mais difíceis para mim, se tratando de gripe, de resfriado, tossindo muito. Se eu parar um pouquinho aqui para beber um pouquinho de água, vocês me perdoem. Se eu tossir, me perdoem, mas eu estou aqui sendo fiel ao meu propósito. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar, nós começamos a falar sobre ser cheios do Espírito quarta-feira, e eu vou dar sequência hoje, sexta-feira, e domingo eu volto 9 da manhã, nem que seja do jeito que eu estou aqui. Eu não estou dando o pior de mim para Deus nem para você, não. Pelo contrário, eu estou dando o melhor de mim, o melhor. Eu poderia nem fazer o culto, eu poderia ficar só na cama, debaixo da coberta, eu poderia dar uma desculpa. Não, eu estou aqui, inclusive eu tenho prazer no que eu faço. Isso aqui me anima e me alegra muito. Mas vamos lá. Antes de nós fazermos a oração forte, eu vou pedir para você se ungir com óleo no local da enfermidade. Se unge, tá bom? Se você não que está em casa, vai lá, pega o azeite, se unge. Antes de eu começar aqui, Mateus 12, versículo
43, eu vou ler Mateus 12, 43. Peço que você preste muita atenção. Se você puder anotar, anote. Cada culto nosso, anote. Porque eu creio que a cura vem através do conhecimento da palavra. A libertação vem através do conhecimento da palavra. Sabe, quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre todos. Então eu creio que por meio da palavra, há batismo no Espírito Santo, a libertação, a conversão, a mudança. Mas isso que eu estou falando é o provável, é o que acontece. Mas tem pessoas que ouvem a palavra e nada muda dentro dela. Sabe, aquelas pessoas que estão todos os dias na igreja, que o pastor está sempre pregando, que a gente está falando a mesma coisa todos os dias. E a pessoa não se toca, a pessoa não desperta, a pessoa não acorda, a pessoa não muda. Eu tenho lidado com pessoas assim, que você está ensinando, você está falando, e você não vê evolução, você não vê melhora. Mas hoje isso vai acontecer. Eu não aceito realizar um culto em que a pessoa não saia melhor. Quando eu falo sair melhor, o que é esse sair melhor? Esse sair melhor não é melhorar de vida. Quando eu falo melhor, é mudar. Poxa, hoje eu sinto que a minha saúde está melhor. Hoje eu sinto que através dos cultos do pastor Raul, hoje eu estou espiritualmente, a minha vida está melhor. Eu leio mais a Bíblia, eu oro, eu estou evoluindo, eu sou uma esposa melhor. Hoje dá prazer de estar com o meu marido fica feliz comigo, a minha esposa fica feliz comigo. Hoje eu sou um filho melhor, mais obediente, mais dedicado. No trabalho, eu sou um funcionário mais atencioso, eu sinto que eu sou um funcionário melhor, eu sinto que eu sou um patrão melhor, porque eu trato meus funcionários de forma justa, honesta, misericordiosa. Então, os nossos cultos, esse é o objetivo, tornar você melhor. Eu não aceito fazer um culto, por exemplo, hoje vamos lá, eu sou viciado e eu percebo que cada dia eu estou usando menos o vício. Vai chegar a hora que tu não vai usar mais. Não, eu sou viciado e nesse culto eu continuo viciado. Eu sou uma pessoa tímida e eu continuo tímido. Eu sou depressivo, eu continuo depressivo. Eu sou uma pessoa complexada, eu continuo complexado. Eu sou uma pessoa orgulhosa, eu continuo orgulhosa. Eu sou uma pessoa egoísta, eu sou. Não, nos nossos cultos eu não aceito isso. E eu sei que o Espírito Santo já está agindo para tornar a sua vida melhor. Eu acredito, família, que quando há mudança dentro de você, ela é visível do lado de fora. Por exemplo, você olha para um semblante de uma pessoa, você vê ela com os olhos abatidos, você vê ela com os olhos amedrontados, os olhos caídos, uma pessoa que só anda cabisbaixo, uma pessoa que tem dificuldade para falar assim, bom dia, boa tarde. Então você vê do lado de fora, você percebe que ela não está bem do lado de dentro. Vive esquecendo das coisas. Tudo que toca quebra, escangalha. Você percebe que dentro a coisa não está boa. Então a mudança começa, quando há mudança dentro de você, é visível do lado de fora, as pessoas percebem o seu sorriso, a sua disposição, a sua forma de falar muda, o seu comportamento muda. O marido percebe que a esposa está melhor, a esposa percebe que o marido está diferente, carinhoso. Amor, meu marido não era carinhoso, minha esposa não era carinhosa, minha esposa sexualmente era fria, eu vejo que ela está acontecendo. Então, a mudança de dentro influencia fora. Financeiramente, a gente está conquistando, estamos comprando, construindo, compramos sofá novo, geladeira nova, reformamos a casa, compramos um terreno, porque não existe mudança do lado de fora se não houver mudança do lado de dentro. Então, a estratégia de Satanás, Marcos 12, 43. Quando Jesus falando, isso aqui é Jesus falando, um espírito imundo sai do homem,
anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, daquela mulher, torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração. Então você vê que o diabo, ele é estrategista. Quando uma pessoa, aqui Jesus está falando, quando ele sai, quando há libertação. Então as pessoas elas pensam que, olha só, que a libertação, olha um detalhe que você tem que anotar aí. A libertação não acontece quando o diabo sai. Em nome de Jesus, saiu. Tá bem, senhora? Estou bem. Não. A libertação acontece quando o Espírito Santo entra. Então Jesus está falando qual é a estratégia do diabo. Olha só, quando ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, vazios, procurando outra casa para habitar. E se ele não achar outra casa, ele diz assim: eu vou voltar para aquela casa de onde eu saí. Então, olha só como isso é forte. Como isso é forte. E se quando ele voltando para aquela casa, encontrar ela vazia, varrida e ornamentada, ele volta trazendo com ele. Antes era ele, mas quando ele volta trazendo 7 demônios piores do que ele. E o último estado desta pessoa se torna pior do que era. Então, existem pessoas, nós começamos falando sobre melhora, né? Quando você vê que uma pessoa só piora, se tornou uma mãe, uma pior mãe, uma pior esposa, uma esposa pior, uma dona de casa pior, não cuida da casa, tudo sujo, bagunçado. Porque, infelizmente, existem pessoas que ao longo do tempo ela vai piorando. Ela vai estacionando no tempo, vai ficando para trás. Não é a idade, não é porque está ficando velha, a tecnologia, o avanço. Não. Olha só o que Jesus está falando. Que o diabo, quando volta, se ele encontra a pessoa vazia, varrida e ornamentada, eu vou explicar o que é isso, ele traz 7 demônios piores. Quer dizer que a vida da pessoa ela fica pior do que era 7 vezes. Então, quando você vê que uma pessoa, a vida dela está cada dia piorando, piorando financeiramente, a saúde piorando, a família piorando, como esposa, o pior o relacionamento com o marido. Então você pode estar certo que voltaram 7 demônios piores do que aquele que estava sobre ela. Mas o que eu quero dizer que o problema não são os 7 demônios piores que voltaram. Eu sei que tem gente que vai focar nos demônios. Então quer dizer que para mim voltou 7 demônios piores, então quer dizer que hoje na minha casa, na minha vida, na vida do meu filho, na minha saúde tem 7, pastor, a minha vida está piorando, quer dizer que tem 7 demônios piores? É, mas o problema não foi os demônios, os 7 que voltaram piores. O problema é que quando esse demônio voltou, ele encontrou ela varrida, vazia e ornamentada. É isso que o Espírito Santo tem me falado. Você vê que existem pessoas que se converteram, que até foram batizadas com o Espírito Santo, mas não procuraram se encher do Espírito Santo. Existem pessoas que eu sei que você, infelizmente, a quem aprendeu de forma errada.
a quem aprendeu a ser de uma igreja, a quem aprendeu a focar numa religião. Você tem que ser religioso, você tem que ser daquela religião, você tem que fazer correntes naquela igreja, você tem que estar ali sempre fazendo correntes, 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 corrente para isso, corrente para aquilo. Você tem, inclusive, você não foi para a igreja hoje, tem alguma coisa errada com você. E não é ensinado a pessoa a ter vida com Deus. Porque após a libertação, após o batismo com o Espírito Santo, você não pode continuar vazio. Mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas a palavra enchei-vos do Espírito significa dizer que repetidas vezes você precisa se encher. Então vamos lá. Hoje eu li a Bíblia. Hoje eu cantei louvores. Que bacana. Eu estou radiante. Que maravilha. Amanhã eu tenho que fazer isso de novo. Normalmente existem pessoas que só se abastecem quando vai ao culto. Então aquele culto foi bom, ainda que seja online. Pô, eu assisti, olha a presença de Deus, cantamos, o Espírito de Deus está aqui, que maravilha, ai, aleluia, glória, que gozo. E amanhã? Amanhã você não pode continuar vazio. Amanhã você não pode continuar vazia. Não pode. Então, qual é o problema de muitos cristãos? Você não tem vida com Deus. Você não procura, como é que eu vou dizer, se encher diariamente. Então, o que quer dizer? Olha só, e eu fico aqui pensando quantas pessoas que foram libertas e o mal voltou. Então fica assim, ele sai e volta, sai e volta, sai e volta. Você vê que tem pessoas que ela não evolui, a forma dela pensar e ser não muda, porque fica o Espírito Santo tira os demônios e os demônios voltam. Então tem muita gente que é assim. O problema, família, não está no poder dos demônios. O problema, ou o erro, a falha, está em você. Em você. O que quer dizer vazia? Vazia quer dizer aquele demônio não está mais naquela casa. O que quer dizer a palavra varrida? Limpa. Então aquele demônio trouxe mágoa, aquele demônio trouxe depressão, aquele demônio trouxe ansiedade. Uma vez ele habitando, ele trouxe lembranças do passado, ele trouxe desejos pecaminosos ou os desejos da carne. Então você começou a se prostituir, a se envolver com outro homem, com outra mulher. Ele trouxe medo, você era uma pessoa muito medrosa, covarde, tímida. O diabo trouxe pensamentos negativos, trouxe ansiedade, só que ele saiu. Quando ele sai, tudo aquilo que ele estava causando sai. Então a pessoa fica vazia. Varrida, limpa. Deixa eu ser direto. Vamos lá, deixa eu ser mais tranquilo aqui. Vazia, sem habitação dos demônios. Varrida quer dizer limpa. Quando um demônio sai de uma pessoa, o que ele estava causando sai junto. Então a pessoa fica limpa. Aí Jesus usa o termo ornamentada. Então vamos lá. Antes os demônios causavam aquela bagunça naquela casa. Sabe aquela casa bem arrumada? Sofá no lugar, televisão, mesa, estante, a cama arrumadinha, com lençol, travesseiro, fronha. Quando o demônio sai, o Espírito Santo ornamenta, arruma a sua mente, ele arruma o seu coração. Então, vamos lá. Ele tira o mal, ele limpa o Espírito Santo e arruma. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é tirar o mal. Isso vai acontecer agora nessa oração que eu vou fazer. Ele tira o mal, ele limpa e arruma a casa. Eu estou falando, essa casa é dentro de você, sua mente, seu coração. Ele tira os maus pensamentos, ele tira os maus desejos. Tá bom, e agora? Você está limpo. Você está vazia, não há mais demônio. Não há mais. Ele organizou a sua forma de pensar. Agora você precisa ser
guiada pelo Espírito Santo. Você precisa ser conduzida ou conduzido pelo Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia fala, por isso nós lemos na quarta-feira, e eu quero recapitular aqui, inclusive, você até pode. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, por favor. Abra sua Bíblia aí. Efésios 5:18. Efésios 5:18. Abra ela, por favor. Vocês estão com pressa? Não, tem gente que você está aí na sua casa, bem sentadinho, tomando um café, um chá. São Paulo fez muito frio. Escreve aí, você que está online aí, aqui no Rio fez acho que 17 ou 16 graus. Parece que foi 1 grau. 1 grau. E o interessante é que eu estive nos Estados Unidos e eu cheguei a pegar 1 grau nos Estados Unidos. 1 grau. Eu cheguei a pegar 1 grau. E eu não fiquei gripado. Efésios 5:18. Eu não fiquei gripado. E aqui com 15 graus eu fiquei gripado. Vamos lá. Olha só. Efésios 5:18. Nós falamos sobre isso quarta-feira. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Aqui Paulo está falando que os Efésios, a igreja de Efésios, eles eram influenciados pelo vinho. Influenciados pelo vinho. O problema não está no vinho, não há pecado em beber vinho. Mas vamos lá, isso é outra pregação. Aí ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz, como que eu me encho? Aí ele está ensinando. Ele está ensinando como que você se enche do Espírito. Aí ele fala, falando entre vós com salmos. Então, toda vez que você quer se encher do Espírito Santo, o que você lê, compartilhe com outra pessoa. Toda vez que você prega para alguém, que você comenta, não precisa pregar, quando eu falo pregar, fulano, eu estava aqui lendo a Bíblia, em Mateus, e diz lá, Mateus diz lá, que quando o mal sai, ele deixa a casa fica, ele deixa não, a casa, porque ele não deixa a casa. Quando ele sai, o Espírito Santo limpa a casa, fica vazia sem o diabo, e ele arruma a casa, ele arruma a mente, ele arruma o coração. O Espírito Santo tira as ansiedades, os medos, as mágoas, os desejos pecaminosos, as concupiscências da carne, ele tira. Mas aí, não é só isso, você não pode continuar vazio. Vamos lá, né? Você não pode continuar vazio, você tem que se encher. E como que eu me encho? Falando entre vós com salmos. Você falou de Jesus para alguém hoje? Você leu um versículo, não precisa você explicar, mas você ligou para alguém e você falou, fulano, eu estava lendo aqui na Bíblia, isso. Você chegou a falar da palavra de Deus para alguém? Ah, mas eu não sou pastor, mas eu não sou obreiro, eu não sou bispo, eu não sou missionário, eu não sou presbítero. Mas aqui Paulo não está falando para quem é pastor. Ele está ensinando o que fazer para ser cheio do Espírito Santo. E ele está dizendo, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Segundo conselho, entoando e louvando de coração ao Senhor. Hoje eu acordei, coloquei meu joelho no chão e comecei a cantar. Espírito Santo, perdão, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Quando você canta louvores espirituais, você se enche do Espírito Santo. Então vamos lá. Você falou da palavra, você leu a palavra hoje? Você leu? Você falou do que você leu para alguém hoje? Você cantou louvor, você separou um momento, não importa se você está na cozinha lavando a louça, varrendo a casa, limpando a casa, costurando, mas você cantou louvores com alguém? Ou melhor, você cantou louvores de quando fala de coração. Quer dizer, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser espontâneo. Você fez isso hoje? Você cantou louvores espirituais hoje? Aí ele continua. Dando sempre graças por
tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro conselho, você tem agradecido a Deus por tudo? Bom, eu estou gripado. Obrigado, meu Deus, por eu estar gripado. Eu não vou agradecer a Deus pela gripe, mas eu agradeço porque, ainda gripado, Ele me dá força para estar aqui, para compartilhar com você o que Ele tem me dado. Ele tem falado comigo a importância de eu me encher. Porque se eu me encho de conhecimento, eu tenho como passar conhecimento para você. Se eu me encho do Espírito Santo, tem como passar o Espírito Santo para você. Se eu estou cheio de força, eu consigo fortalecer você. Se eu sou próspero, eu consigo prosperar. Eu posso dizer para você, ó, faça assim para prosperar. Faça assim para você vencer a depressão, a ansiedade. Então eu não posso dar o que eu não tenho. O culto pode ser muito abençoado, mas se eu não estou cheio, o que eu vou passar? Então, ele tem falado isso comigo, se enche. Eu estou procurado ler livros. Hoje eu estou fazendo faculdade de teologia. Eu estou procurando me encher de coisas boas, de coisas construtivas, conversando com outras pessoas para aprender coisas novas acerca do Evangelho. O Evangelho é antigo, mas tem muita coisa que eu não sei. Ainda sendo pastor há 35 anos, eu tenho aprendido a cada dia, eu quero aprender. Então eu tenho procurado me encher, ele tem falado isso comigo. Isso é bom, porque isso tira você do comodismo, porque tem gente que ela não procura melhorar em nada. Tá tudo ruim, mas para ela tá tudo bom. Tá tudo ruim para você, mas para você é como se tivesse tudo bom. O que você está fazendo para ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor? O que você está fazendo para ter uma vida financeira melhor, não depender da aposentadoria do governo? Você está investindo no quê? Você está aplicando no quê? Você está criando uma independência financeira? Ou você só tem uma única fonte de renda? E se ela acabar, cortar, o que vai ser de você? Então existem pessoas que estão procurando melhorar através de conhecimento. É o meu caso. E tem que ser o seu caso. Então, o primeiro conselho para se encher é falando entre vós com salmos. Fale de Jesus para alguém. O segundo é cantar louvor de coração. O terceiro é dando graça. Pare de reclamar, de estalar a boca. Você não sabe como isso, se você reclama na sua casa, você está traindo uma negatividade para sua casa. Você lembra do povo de Israel? Morreram praticamente toda aquela geração no deserto, porque era um povo que só murmurava. Os males que aconteceram foi por causa da murmuração. Você acaba colocando em perigo quem está com você, teu marido, tua esposa. Em vez de reclamar, agradeça. Reclamação não muda, gratidão sim. E ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é sujeitar? Obedecer. É aquela pessoa que, assim, o marido fala, certo, a esposa não aceita. A esposa fala, o marido não aceita. O pai fala, o filho não aceita. O filho fala e o pai não aceita. Ah, mas espera aí. Mas o que o meu marido fala, eu não discordo. Mas você faz o que o seu marido fala. Você faz o que a sua esposa fala. O que eu tenho ensinado para você, você tem feito, porque você nunca vai me ver ensinar uma coisa que eu não faço. O que eu prego, eu vivo. Eu não mando você fazer uma coisa que eu não acredito ou eu não faço. E você tem feito. Isso é se sujeitar. Sujeitar é obedecer, é dar ouvidos àquilo que alguém está falando para o teu bem, para tu melhorar. Família, sai dessa estagnação, sai desse comodismo. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus. Não pode ser uma palavra, um culto, uma pregação, não! Ainda que essa pessoa esteja na tua casa, dentro de um presídio, numa sala, num quarto de hospital, não importa o lugar que ela esteja,
Eu sei que o Senhor está aí, então age de forma poderosa. Então começa a tocar, a transformar, a enchê-la de fé, de ânimo, de coragem, de alegria, que os demônios sejam expulsos, que eles não resistam agora o teu agir. Receba o agir do Espírito Santo agora. Deixa esse corpo agora. Câncer, depressão, ansiedade, maus pensamentos, vício do jogo, da pornografia, vício do crack, da heroína. Deixa o corpo dessa pessoa agora. Em o nome de Jesus, eu ordeno toda maldição, todo espírito atrasado, toda força do inferno que está dentro desta pessoa, regendo a mente e o coração dela há anos. Eu não sei como você entrou, diabo desgraçado, mas hoje é o dia que você vai sair. E tudo que você colocou na vida desta pessoa, no coração e na mente dela, vai tudo para o inferno. Diz assim comigo: todo mal da minha vida, fala da minha vida, seja o mal que for, da minha mente, do meu coração, diga assim, em nome de Jesus, diga, sai, agora com os olhos fechados, fala assim, Espírito Santo, fala com vontade, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero melhorar cada dia. Fala, eu quero ser melhor, um cristão melhor, um filho de Deus melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Não importa quem é o meu marido. Fala assim, não importa se a minha esposa é má, se o meu marido é má, se o meu pai é má, se o patrão é injusto, corrupto, se o funcionário é mau, não importa o que as pessoas sejam ou são, eu quero ser melhor. Fala, eu quero ser melhor. Mas fala de coração, pessoal. Eu quero ser melhor. Amém. Amém. Abra os olhos. Eu tenho certeza que o mal que estava na sua mente e coração não está mais. Eu tenho certeza que aí onde você está, houve libertação, houve cura. Houve cura. O Espírito Santo está agindo aí onde você está. Eu não aceito, poxa, terminar esse culto e nada mudar dentro de você. Então, eu tenho certeza que há cura, a libertação. Você entende? Quando você segue esses 4 conselhos diariamente, o diabo não encontra espaço para habitar dentro de você. E aí, quando ele vier, porque Jesus fala que o diabo anda ao nosso redor e derredor, ele sempre vai ver a sua casa, você cheio, ocupado. Nós temos que fazer isso. Mas eu já tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu profetizo, eu revelo. Se você não faz isso aqui, uma hora o diabo entra e traz 7 piores. Nós temos, por causa da nossa natureza pecadora, nós precisamos nos encher do Espírito Santo diariamente. E Paulo fala como? Então, o Espírito Santo, eu tenho certeza que hoje aqui ele te libertou. Você não vai mais usar esse vício. Você vai ter nojo dessa droga. A partir de hoje você vai sentir nojo da vida suja, pecadora que você tinha. Você vai sentir vergonha de quem você era. Você não vai conseguir mais mentir, trair. Você não vai ser essa pessoa acomodada que você vinha sendo. Você não vai conseguir mais pagar o mal com o mal. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está agindo. Mas o trabalho do Espírito Santo é tirar o mal, vazia, limpar e arrumar.
Mas o seu trabalho é se encher. E se você não faz isso, então você está ajudando o diabo a destruir você. Quem recebe no coração? Você recebe o que o Espírito Santo mandou te entregar? Você que está em casa, escreva aí a palavra eu recebo. Se você recebe, escreva aí eu recebo. Eu recebo. Não acabou o culto, não. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos. Por toda a minha vida. Agora, cante com toda a sua alma. Ó Senhor, te louvarei. E seja cheio do Espírito Santo. Você vai senti-lo aí agora. E se você não era batizado com o Espírito Santo, você vai ser agora. Agora. Ele te enche de paz. Ele te enche de fé, de força, disposição. Força para não mais cair no pecado, não mais se entregar ao engano, à mentira, ao mundo. Cante. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Cante, 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 solte a voz. Tu das sorte as estrelas, e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem curas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Diga, és tudo para os que nele creem. Espírito Santo, em nome de Jesus, enche essa pessoa agora, enche ela com a tua presença, enche ela de força, de paz, de alegria, de amor. Eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que correntes são quebradas, eu sei que está havendo libertação do passado, libertação de hábitos, de costumes, libertação de demônios. Eu sei que o diabo não tem mais poder nenhum sobre esta pessoa. Eu sei que o Senhor está agindo, eu sei disso. E eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Nesse momento o Espírito Santo está limpando a sua vida, arrumando a sua mente, o seu coração. Aleluia. Diante de nós, e a tempestade se acalma na voz
os que não entendem. Pai, louvado seja o teu nome. Eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está agindo, Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor está agindo. Eu tenho certeza que o Senhor está agindo na mente e no coração dessas pessoas. Eu sei que esse culto, o sacrifício que eu estou fazendo aqui agora, não está sendo em vão. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, família. Bom, abre os olhos, por favor. Desculpa, família, eu disse para vocês que eu estou gripado. Nariz escorrendo, desculpa, mas eu estou aqui. Domingo, aqui uma estratégia do diabo é voltar a se encontrar ela vazia. Mas tem mais uma estratégia que eu vou passar para vocês no domingo, 9 horas da manhã, no culto de domingo, tá bom? No culto de domingo, eu falo mais com vocês, assiste o culto, e compartilhe esse culto, você que está aí assistindo online com outras pessoas, compartilhe ele, compartilhe o de domingo, porque essa igreja que Deus levantou, a finalidade dela é cuidar de você para tornar você melhor em todas as áreas. Então nós cuidamos para que você se torne em todas as áreas uma pessoa melhor. Uma melhor. Eu conheço pessoas que são bons pastores, bons obreiros, bons membros, mas não é um bom marido, não é um bom filho, não é um bom pai, não é isso. Eu não sou perfeito não, mas eu tenho me esforçado para ser um pai melhor do que eu fui ontem, um marido melhor, eu tenho me esforçado muito, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer uma oração agora pela vida financeira. Vamos honrar a Deus. O aluguel vence agora dia 15 da igreja. Honestamente, é você que mantém ela aberta. A sua oferta, ela abençoa a igreja e abençoa o trabalho social que nós fazemos. A sua oferta me dá condições de fazer essas viagens missionárias. Eu vou voltar agora em Garanhuns, em Rio das Ostras. Eu estou voltando esse ano ainda em São Paulo e vou em Pernambuco, Garanhuns. A sua oferta nos dá essa condição. A sua oferta ela é muito importante. E tudo que nós fazemos, nós provamos, nós mostramos o que é feito com a sua oferta. Se você ainda não dizimou, nos ajude, ainda falta uma boa parte para pagar o aluguel agora, dia 15. Eu tenho certeza que muito mais do que você vai dar, Deus vai te dar. Inclusive, faça uma oferta agora, doe uma oferta no que você sentir no coração. E se você ainda não separou o seu dízimo, honre com o seu dízimo esse trabalho. E esse trabalho, dentro de mim, ele é pequeno, tá? Mas dentro de mim ele é grande. Nós vamos levar para São Paulo, depois eu vou dizer as datas, mas já está certo. Rio de Janeiro, Rio das Ostras, que é no Rio, São Paulo, Limeira e em Pernambuco, Garanhuns. Nós vamos levar a Conferência do Poder. O que é isso, Conferência do Poder? É que nem todas as pessoas entenderam ou descobriram que há um poder dentro de você tão grande. E eu não estou falando da fé, não. Não é a fé. É um poder tão grande que quando esse poder ele é ativado, ele muda a sua vida financeira. Você não depende mais de ninguém. O casamento muda, tudo muda. E quando esse poder é ativado em você, você muda e através de você as pessoas que estão ao seu redor mudam. Eu vou dar um código para você nessa conferência. Eu vou estar indo em Pernambuco, lá em Garanhuns. Esse código vai ser libertador, transformador. Inclusive, eu tenho 35 anos pregando a palavra e nesses 35 anos o Espírito Santo tem me ensinado muito. E eu não vou guardar, eu vou compartilhar com você.
Esse código ele é milenar. Toda vez que é usado, ele causa uma transformação total. E não é uma transformação de que você transforma hoje e piora amanhã, não. É uma mudança para sempre, é uma transformação para sempre. Jesus, quando fez os milagres, curou o cego, ele não voltou a ficar cego. O paralítico não voltou a ser paralítico. Mas essa ativação desse código que há dentro de você, eu vou falar nessa conferência do poder. E a sua oferta nos ajuda a isso, nos dá condições. Tá? Feche os seus olhos. Eu estendo as minhas mãos em direção a cada dizimista, a cada ofertante, a cada pessoa que tem nos ajudado nesse trabalho. Inclusive, levanta pessoas para nos ajudar, Pai. Que tem muitas pessoas que podem nos ajudar, que até honram outros ministérios. E elas não entenderam que a obra do Senhor não é só aquela igreja. Existem pastores e igrejas sérias, bem intencionadas, que ela pode ajudar também. Pai, abençoa cada ofertante, cada dizimista. Dê saúde, dê força, dê sabedoria, dê visão de grandeza, dê entendimento. Abre caminhos para essa pessoa sair dessa situação financeira que ela está vendo complicada. Dá vitória sobre essa causa na justiça. Essa pessoa que tem algo para comprar, que ela compre agora, agora. Que se tem algo para alugar, que ela alugue. Que para vender, que ela venda. Que portas se abram agora. Eu declaro, portas se abram. Dá sabedoria para essa pessoa saber administrar as finanças. Dá sabedoria, dá disposição para ela trabalhar e assim enriquecer como foi Jacó. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Família, eu tenho certeza que você está abençoado, então vamos honrar vamos honrar a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo. Faça o seu melhor para Deus. Pegue aí o seu dízimo, a sua oferta, honre a Ele. E eu quero agradecer a você que tem acreditado em mim. Porque a palavra diz, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, mas também diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Você que tem ajudado, sua ajuda é muito importante. Muito. Eu oro por você todos os dias, para que Deus te guarde, te proteja, porque vocês estão acreditando em mim e vocês estão me dando condições de continuar pregando a palavra. Só com o meu recurso, só com o que eu ganho, não ajuda, não me dá condições de fazer tudo que a gente está fazendo. Por exemplo, uma senhora agora de Limeira, hoje ela falou assim, pastor Raul, quando o senhor vai voltar aqui? E eu disse para ela, provavelmente só agosto ou setembro. Ela falou, não, pastor Raul, mas eu não tenho condições de estar todos os meses. Se eu tivesse condições, eu estaria lá todos os dias, até moraria lá. As outras pessoas vão ficar com ciúme. Mas se eu tivesse condições, porque às vezes a pessoa fala assim, você vai sair daqui, pastor Raul, e vai para Limeira, não é? Mas se eu tivesse condições, eu estaria aí todo dia, toda semana. Não tenho, mas nós vamos ter. Então, eu agradeço a Deus por você que tem nos ajudado, dizimado, ofertado, você que foi usado por Deus para pedir outras pessoas para ajudar. Pastor Raul, o meu filho ajuda, a minha filha ajuda, com o dízimo. Puxa vida, você não tem noção como isso é importante. Em igrejas grandes, o dízimo de alguns não faz diferença. Na nossa, faz uma diferença enorme. Família, vamos para casa? Vamos embora? E aí, vamos para casa? Peraí, vamos para casa. Eu espero você domingo, 9 horas da manhã. Continua nesse assunto. O que Deus tem falado comigo é que a gente precisa se encher do Espírito Santo. Aí domingo eu continuo, tá bom? Espero domingo estar melhor, sem gripe, tá bom? Pai, obrigado por esse culto. Eu tenho certeza que o Senhor agiu de forma poderosa. E mais, Espírito Santo. Quem está assistindo agora e quem assistiu do início, eu sei que foi tocado, eu sei que houve transformação, eu sei que houve milagre, eu sei que houve mudança. Eu te louvo, eu te agradeço por essa porta que o Senhor abriu e para o Senhor me motivar a continuar ganhando almas.
Quantos amigos meus que abandonaram o chamado, mas eu continuo aqui e oro por aqueles que não abandonaram o chamado. Ainda em meio a tantas dificuldades, esposas e pastores continuam ganhando almas. E também oro por aqueles que se apagaram, que por algum motivo, não importa o motivo, abandonaram o chamado, como Jonas. Traz eles de volta, fortalece, cuida deles. Eu te peço, Pai, que essa noite seja de alegria e de paz, que cada pessoa tenha uma noite de sono tranquila, guardada e protegida pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Amém e amém. Família, até domingo, 9 da manhã. Ore por mim, que eu preciso da oração de vocês também, para que eu fique melhor dessa gripe. Mas o meu compromisso está aqui, ó, com vocês, está firme. Eu tenho que ser fiel a você. Porque se eu não for fiel a você, como é que eu vou ser fiel a um Deus que eu não vejo? Boa noite.